Quero convidar você, querido, a abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 21. Versículo 15 e versículo 17. Abre aí, põe sua mão sobre a Bíblia, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós dependemos do Senhor, totalmente do Senhor. Dependemos da Tua graça, porque a Tua palavra fala por si. Então vem falar conosco, vem falar com a Tua igreja, vem falar comigo nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Louvado seja Deus. 2 Samuel, capítulo 21, verso 15 e verso 17. Diz assim: De novo os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes, e o peso de bronze da sua lança era de quase 4 quilos. Estava cingido de uma armadura nova. Ele disse que mataria Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais o Senhor sairá à batalha conosco, para que não se apague a lâmpada de Israel. Eu acho muito interessante esse episódio da palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para você, e você não se preocupe com a minha tosse. Estava falando para um pastor, né? E realmente eu tenho uma tossinha que me acompanha há muitos anos, mas tudo vai dar certo, pode ficar tranquilo. Queridos, eu quero falar com vocês nesta noite sobre até os valentes se cansam. É um tema que eu, com muito carinho, eu escolhi isto. Deus falou no meu coração: até os valentes se cansam. Na verdade, quando a gente olha para a nossa vida e para a minha vida, eu vejo que com você também não é diferente. Existem os enfrentamentos que nós temos todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. Enfrentamento, lutas que nós passamos. A luta faz parte da nossa vida. Ou alguém aqui não enfrenta a luta? Eu enfrento. Eu sei que você também enfrenta. Todos nós enfrentamos. Existem os enfrentamentos na vida, e que muitas vezes a gente se acha incapaz de vencer as lutas que vêm sobre nós. O nosso dia a dia, ela traz combate em todas as áreas da nossa vida. E não importa se você ora pouco ou ora muito, a grande verdade é que existe luta na nossa vida. A diferença de você orar ou não, de buscar a Deus ou não, a diferença é que se você busca a Deus, você vai ter condições de vencer. Porque o Senhor está conosco em todos os nossos momentos. Nos momentos de nossas lutas. Então o nosso dia a dia traz desafios. Desafios. Lutas que às vezes você vai dizer assim: agora não dá. É muito desafio. Lutas, batalhas difíceis de serem travadas. Que você acha agora não vai dar. Agora é o fim. Mas é interessante pensar sobre isso, que às vezes os gigantes vêm até nós, e a nossa tendência, humanamente falando, é sempre olhar para os gigantes. E os gigantes realmente crescem cada vez mais diante de nós. Mas o desafio para você e para mim é parar um pouquinho de olhar para os gigantes e olhar para aquele que tem poder sobre todas as coisas. Olhar para Jesus Cristo.
Bíblia diz que eu preciso olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Olhar para Jesus. Porque o meu coração desfalece quando eu olho para as circunstâncias, quando eu olho para os gigantes que vêm sobre nós. Então a luta se mostra difícil. E às vezes a gente cansa. Não é verdade que a gente fica cansado? Será que é só eu que fico cansado? Eu fico cansado. Todos nós cansamos. Existe um cansaço físico, que esse é difícil, mas com um bom banho, uma boa alimentação, um bom sono, você resolve. Mas tem uns cansaços que vêm das lutas. E aí esse cansaço, a única maneira de nós vencermos esse cansaço é fazendo do Senhor Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu estava comentando com o Samuel agora há pouco. Eu me lembro muito de Asaf, no Salmo 73. Eu vejo ali Asaf, ele meio desanimado com a situação. Passava por lutas, ele olhava para o ímpio, mas por que o ímpio prospera? Parece que não tem aperto na sua vida. Seus filhos estão saudáveis. Até usa um termo engraçado ali, a gordura salta dos olhos. A ideia dele a ideia que se passa ali é saudável. Não tem aperto, são tranquilos, prosperam. E eu aqui parece que não valeu a pena lavar minha mão na inocência. E depois ele diz lá, os meus pés quase se desvalaram, quase escorregaram, até que eu entrei no templo. E aí Deus mudou tudo. Ele compreendeu aquilo que iria acontecer com os ímpios, o homem que... Quem é ímpio? Ímpio é aquele que não leva Deus a sério. Às vezes nós somos tentados a olhar, parece que não tem o problema que eu tenho, mas eles também não têm o Deus que você tem. Então confia nisso. Mas é bem verdade que nós cansamos muitas vezes. Os inimigos se mostram invencíveis muitas vezes. Aí a gente se cansa. Mas a boa notícia, diante desse cansaço que pode acontecer, a boa notícia é que nós não estamos sozinhos nas nossas lutas. Você crê nisso, querido? Você não está sozinho nas tuas lutas. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco em todos os momentos. Todos nós conhecemos a grande história do combate de Davi e Golias. O jovem Davi e Golias, está lá em 1 Samuel, capítulo 17, 48, 58, daí por diante. Davi, um jovem ainda, ungido rei, cuidava das ovelhas do seu pai, acostumado a livrar as ovelhas de lobo, de leões. Dá a entender que Davi era um jovem ainda, e existe uma valentia dentro dele, desde novinho. E quando ele vai lá para levar notícia dos seus irmãos que estavam na guerra contra os filisteus para o seu pai, ele vê ali o grande Golias afrontando os filhos de Israel, afrontando Deus, e ele, com toda a sua valentia e o seu temor a Deus sobre todas as coisas, ele vai e enfrenta o grande gigante Golias. Ele venceu o grande gigante Golias. Então essa história, ela é ensinada para as nossas crianças. E as crianças aprendem, né? Na escola dominical, sobre a grande vitória de Davi sobre Golias. Mas é interessante que esse texto que nós lemos aqui, pouco se fala. Pouco se fala aqui desse episódio.
que nós lemos aqui. Aqui está narrado uma experiência que também Davi teve. Davi aqui já tinha um grande exército. Se você olhar aí esse capítulo 21, Davi enfrentou várias batalhas contra os filisteus. Existem 4 batalhas ali na sequência. Homens valentes também. E o texto aqui diz que Davi ele subiu, desceu a guerra contra os filisteus, e aquela batalha durou horas, talvez dias. E o texto diz aqui que Davi, o que diz que aconteceu com ele? Ele cansou. O valente Davi se cansou da luta. Davi se cansou daquela luta, e ali existia também um gigante, aliás, vários gigantes. Mas aqui existia um específico aqui, Benob, Isbi Benob. O texto diz aqui que a lança dele pesava quase 4 quilos. Ele era um gigante, tão quanto foi Golias. E Davi estava cansado, e o texto diz que Isbi Benob, quando ele viu que Davi estava cansado, a Bíblia não dá esse detalhe, mas com certeza a Bíblia diz que ele tentou matar Davi. Ele viu que Davi estava cansado, já não aguentava mais por causa da luta. E talvez ali o gigante Benob diz o seguinte: é agora. Eu vou derrotar o chefe da nação de Israel. E o texto diz que ele foi para cima de Davi. Mas naquele momento, houve ali um dos valentes de Davi, Abisai. O texto diz que Abisai entrou na frente e ficou entre Davi e ficou entre o gigante Benob. O texto diz que Abisai derrotou aquele gigante e poupou a vida de Davi. Eu vejo aqui algumas lições para nós, querido. Primeiro que temos que estar atentos, porque os gigantes sempre voltam. A luta sempre vem. Por mais que você vença uma situação e outra, nós somos vencedores mesmo. Deus nos dá o escape no momento certo. Deus dá livramento no momento certo. Quando de nós passamos por situações, e quando você vence aquilo, você olha para trás e vai dizer assim: poxa, como Deus me livrou, como Deus me sustentou. A gente não acredita como que Deus nos levantou e nos fez passar por aquilo tudo. E aqui então, eu vejo aqui que naquele momento, Deus estendeu a mão sobre Davi, e através de Abisai, deu livramento para Davi. Davi cansado, porque os valentes também se cansam. Mas naquele momento Deus deu livramento a Davi. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Abisai foi providência de Deus na vida de Davi. Deus não abandona os seus. Deus não abandona os seus. Em todos os momentos, Deus tem levantado homens e mulheres para ser seus instrumentos. Imagina se Davi estivesse ali sozinho, ou se Abisai não estivesse ali naquele momento. Davi seria um alvo fácil para o grande gigante Abenob. Seria alvo fácil. Mas naquele momento, Deus usou Abisai para livrar Davi. Que coisa interessante. Então eu vejo esse texto aqui, esse episódio tão pouco falado muitas vezes, mas ele nos ensina que nós aprendemos com este episódio, que nós aprendemos com esta passagem. Primeira coisa é que Deus nunca nos deixa sozinho nas nossas lutas. Você nunca vai estar sozinho. Nunca vai estar sozinho. A presença do Senhor vai estar com você. Deus vai usar os seus vasos para te abençoar. Nós vemos ali Mateus capítulo 28, 20. Temos ali uma promessa bendita. Que eu estarei com vocês todos os dias,
até a consumação do século. A presença gloriosa do Senhor na nossa vida em todos os momentos. Porque uma coisa é certa, as aflições vêm. No mundo tereis, João 6,33. No mundo tereis, é a certeza que nós temos. Ou será que Deus prometeu um mar de rosas para ninguém? Esse evangelho pregado, evangelho das luzes, muitas vezes, o evangelho sem cruz, evangelho sem renúncia, evangelho sem entrega, evangelho sem sacrifício. Eu não digo que sacrifício de animais, não. É sacrifício do meu tempo, do meu compromisso com Deus. Esse evangelho sem cruz, que tudo está muito bem, esse evangelho não existe. No mundo tereis, é a certeza que nós temos, no mundo tereis aflições. Não podemos esquecer que aqui nessa terra nós somos forasteiros. Nós vamos morar no céu. Deus tem preparado um lugar para a sua igreja, para o seu povo. E não é IPI de andado, não é metodista, não é assembleia. É o povo de Deus lavado, remido no sangue de Jesus. Então nessa terra aqui, que vamos ter luta. O que você quer? O que nós queremos? Viver mar de rosa? Não vai ter mar de rosa, vai ter lutas. Porque Deus nos prepara para morar no lugar lá sim. Lá sim não haverá lágrimas, você não tem que chorar mais. Lá não haverá tristeza. Lá a morte não vai existir. Nós estaremos para sempre com o Senhor, gozando da sua presença. Agora aqui é luta. Aqui é luta em todo tempo. Outra coisa que eu aprendo aqui também, que existem algumas lutas que você pode enfrentar sozinho. Com a graça de Deus, claro. Sozinho. Você e Deus, você vai vencer. Mas tem algumas lutas que você vai precisar de ajuda. Vai precisar de ajuda. Vai precisar de compartilhar. Vai precisar da igreja, da ministração do pastor sobre a sua vida. Há algumas lutas que você vai ter que ter ajuda. E a boa notícia é que o Senhor, a bênção, está no meio. Então está enfrentando luta, querido. Não deixe de congregar. Está enfrentando luta, esteja presente. Busque o Senhor. Peça ajuda. Pastor, ore comigo. Ore por mim, ore comigo. Porque as lutas vêm. E algumas você vai superar. Você e Deus vai superar. Mas tem algumas que Deus vai usar alguém para te abençoar. Deus vai usar alguém para te fortalecer. Salmos 144:1 diz: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. É Davi. Olha o grande gigante Davi, né? Pequeno gigante Davi, gigante na valentia, o homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e quem falou isso foi o próprio Deus. Davi, homem segundo o meu coração. Mas ele se cansou em algum momento na vida. O Senhor estendeu a sua mão e usou alguém para abençoar a vida dele. Uma outra coisa que eu vejo aqui, querido, é que esses gigantes podem aparecer nos momentos que estamos mais vulneráveis. Tem um tio meu, cristão, presbítero que já falecido, ele dizia o seguinte, que Satanás sabe exatamente o lugar que bate a sua foice. Ele sabe exatamente as tuas fraquezas, as minhas fraquezas. Ele sabe exatamente o lugar que ele vai mexer na nossa vida. Então inimigos gigantes vêm contra nós no momento que nós estamos mais vulneráveis, mais cansados, fracos espiritualmente, fracos fisicamente. Aí nós somos presos fácil para o gigante do momento. Mas nesse momento você precisa crer na providência de Deus, que Deus vai mandar abisais na sua vida para te fortalecer. Quantas vezes eu me senti assim? Houve um momento na minha vida
que eu passei por muitas lutas. Não vou entrar em detalhes, mas teve momentos de muitas lutas. E nesses momentos, um desses dias, uma dessas noites, eu lá na minha casa, sozinho, de repente um irmão muito amado, escutei os passinhos dele pelo corredor, ele chegou lá e disse: vim orar com você. Ali nós oramos, nós choramos. Naquele momento, esse irmão foi Abisai na minha vida. Você lembra disso, né, Samuel? É isso. Deus, Ele usa pessoas, usa seus instrumentos. Então, no momento da tua luta, da tua adversidade, Deus vai te adestrar a tua mão para a peleja. Deus vai te sustentar. E se for o caso, se você estiver muito cansado mesmo, Ele vai levantar um Abisai para ir na tua vida, para orar com você, para estar com você, para caminhar com você. Esse Abisai é a igreja, esse Abisai é o pastor da igreja, é os teus irmãos de fé, é aqueles que buscam a Deus com você. O grande problema é que às vezes existe uma facilidade nossa de procurar conselhos, socorro, aonde não tem isso. Procure o Senhor, procure a igreja, busque o Senhor de todo o seu coração. É isso que a Bíblia nos diz. Davi poderia ter morrido naquela tarde, naquele combate. Ele poderia ter morrido naquela guerra, mas o Senhor o sustentou com a sua boa mão. Então nós não estamos sozinhos. Deus vai nos capacitar, queridos, no momento certo. Eu vejo também que, além de nós precisarmos de providência de Deus, de Abisais na nossa vida, nós também temos que ser Abisais na vida das pessoas. Quantas pessoas passam por lutas? Nossos irmãos amados passam por lutas. E aí nós precisamos estar juntos, orando por elas, orando com elas, sabendo que o Senhor Deus, Ele estende a sua boa mão, e no tempo certo Ele vem ao nosso encontro. Gostaria que você pensasse nisso nesta noite. Talvez você esteja enfrentando adversidades muito grandes, mas não é só você que enfrenta, não. Muitas pessoas enfrentam adversidades, mas Deus vai agir com providência na sua vida. No momento certo, Deus vai agir. Então não desanime, não perca a fé, não perca a esperança, mas busque ao Senhor de todo o seu coração. Deixa Deus cuidar de você, porque realmente existem detalhes, existem questões que a gente não vai conseguir. Mas através da oração, da busca, da comunhão com Deus. Eu sempre gosto de pensar que a oração, ela mexe onde você não pode mexer. A oração, ela vai lá onde você não pode ir. Ela mexe nas causas mais terríveis, que você não pode nem falar. Mas quando você dobra o teu joelho, quando você busca o Senhor, Ele vai lá e mexe no tempo dEle. Não importa a luta que você está passando, não importa a adversidade que você está passando, confia no Senhor de todo o seu coração. Um texto muito interessante, que eu gosto muito também, Isaías capítulo 43. Isaías 43, alguns versos apenas. E diz assim: mas agora, diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, a Israel, não tenha medo, porque eu te remi. Eu o chamei pelo teu nome, você é meu. É Deus dizendo. Não deixa ninguém falar o contrário, não, meu querido. Está passando por luta, não deixa o inimigo soprar no teu ouvido, ou usar alguém para dizer que você vai perder. Você não vai perder. Deus está no controle de todas as coisas. Quando você passares pelas águas, estarei com você. Aqui não está dizendo se você passar pelas águas. Não está dizendo se você passar.
Está dizendo quando você passar. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não vai se queimar. E as chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor Deus. É Deus dizendo, não, querido, você vai passar por luta sim. Mas não é motivo de desânimo. Você vai passar por lutas. Mas quando você passar por lutas, Deus vai estar com você. A Bíblia está cheia de exemplos assim, né? Você olha para os 3 jovens na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Por que Deus não livrou ele da fornalha? De ir para a fornalha. Deus não livrou eles da fornalha, mas livrou na fornalha. E assim foi com Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou ele na cova dos leões. Não tenha medo de enfrentar as fornalhas da vida, as covas de leões da vida. Não tenha medo de enfrentar os Golias da vida, os Benob da vida. Não tenha medo, porque o Senhor estará conosco todos os dias. Essa é a promessa que nós temos. Que Deus possa te abençoar nesta noite. Não desanima o teu coração, não. Olha para Jesus. Está difícil, a luta está ferrenha, a batalha está difícil. Você não está sozinho. Continue orando, continue buscando o Senhor, porque a seu tempo Deus vai vir com providência na sua vida, porque Ele é Senhor. Então, quando você passar pelas águas, quando passar pelos rios, eles não te submergerão. Quando passarem pelo fogo, eles não vão te queimar, e nem chama alguma arderá em ti, porque eu, Senhor, estou contigo. Essa é a promessa que Deus tem para você, essa é a promessa que Deus tem para a minha vida, e você pode ter certeza que nós estamos de pé aqui hoje, é porque é graça de Deus, e Deus vai te sustentar com a sua graça, com o seu poder. Deus vai te sustentar. Então olha para Jesus, firmemente, não olha para a circunstância, olha para Jesus, o autor da nossa fé. Ele vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então não desanime o teu coração, olhe para Jesus. Vamos orar? Vamos colocar de pé para nós orarmos. Colocar nossas vidas no altar do Senhor. Não sei como você entrou aqui. Talvez o coração está magoado, cheio de dúvidas, cheio de interrogações. Por que, Senhor? Por quê? Mas a questão não é por quê. A questão é para quê. Porque Deus está te preparando. Deus está te fortalecendo. As provas nos fazem crescer. As provas nos fazem crescer. Então não importa. A questão é que nós somos dependentes, que nós somos fracos, nós somos. Como nós somos fracos. Como nós dependemos do Senhor. Mas a grande verdade é que o Senhor está conosco em todos os momentos. Então, se está difícil a tua luta, tem trazido medo, porque eu, Senhor, por que tanta luta? Poderia ser diferente. Poderia ser diferente, sim. Todos nós ansiamos por muitas coisas, mas vamos continuar buscando ao Senhor, que a seu tempo Ele vai vir com providência na sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Pai querido, em nome de Jesus, nós buscamos a Tua presença nesta noite, reconhecendo que nós dependemos da Tua graça, dependemos da Tua misericórdia, Senhor. Pai, muitas vezes nós estamos cansados das lutas, Senhor.
cansado das adversidades, porque a nossa natureza é essa, nós somos barro, Senhor. Nós queremos buscar a Tua presença nesta noite, e quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo comece a passear aqui na Tua igreja, vai visitando cada vida que está aqui nas suas lutas, nas suas adversidades, Senhor. Vai derrubando os gigantes, Senhor, nesta noite, que tem afrontado o Teu povo, que tem afrontado os Teus servos, Senhor. Desafios intransponíveis aos nossos olhos, mas nós clamamos pela Tua presença, por Teu agir. Tua palavra diz que o Senhor agir, ninguém pode impedir, Senhor. Ninguém pode impedir, nós cremos nesta promessa, Senhor. Portanto, nós clamamos nesta noite, fortalece o Teu povo, fortalece a Tua igreja, Senhor. Derrama o Teu Espírito nesta noite, Senhor, e que haja coragem, traz coragem, Senhor, para o Teu povo. Em nome de Jesus, começa a agir poderosamente, tira o medo, Senhor. Toda voz estranha, faz calar toda voz estranha no ouvido do Teu povo, que apenas o Teu Espírito possa agir no seio da Tua igreja, nas famílias aqui, Senhor. Restaura o altar de adoração das famílias, Senhor. Nós clamamos pela Tua presença, porque há poder no Teu nome. Oh Deus, quão fraco nós somos, Senhor, mas nós clamamos pela Tua presença. A Tua presença é tudo que nós precisamos, Senhor. Então que haja, Pai, um renovo nesta noite, Senhor, no seio da Tua igreja. Abençoa, Pai, o Teu servo pastor. Fortalece o Teu servo pastor Miguel, Senhor, no seu ministério. Enche seu coração da Tua presença, que haja sobre ele autoridade, Senhor, revelação do Senhor sobre a vida do Teu servo e sobre a vida da liderança desta igreja. Oh Jesus, que essa igreja faça diferença nesse bairro aqui, Senhor. Que gigantes sejam derrubados deste bairro, para a glória do Teu nome. Recebe todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Deus impossível, não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e compra em mim Teu querer. Deus impossível, não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer.
sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Obrigado, Senhor Deus, porque quando parece que tudo está sem saída, o Senhor tem um escape para nós. Obrigado, Senhor Deus, porque quando nós pensamos que é o fim, o Senhor nos dá um novo começo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sempre tem pensamentos elevados ao nosso respeito. Obrigado por tamanho poder que está sobre nós, porque quando parecemos fracos, cansados, é aí que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, Senhor, nós nos gloriaremos nas nossas fraquezas, nas nossas angústias, nas lutas, nas perseguições, porque sabemos que há um grande poder sobre nós. Poder de um amor leal, de um amor zeloso sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem o poder de fazer infinitamente mais de tudo que nós imaginamos ou pensamos. Nós te louvamos, Senhor Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.